Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliane e hoje eu tenho uma pergunta para você. Vocês sabem como são feitas aquelas lâminas histológicas que vocês utilizam no laboratório de histologia, vendo aqueles cortes, células bonitas, tecidos? Tem ideia de como essas lâminas são feitas? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre preparação de lâminas histológicas, então continua comigo. Então, pessoal, quando nós falamos de etapas de processamento de uma amostra, de preparação de uma lâmina histológica, e aqui nessa apresentação nós damos em foco, a esse processamento voltado para a microscopia óptica, nós falamos então em várias etapas, É um processo um tanto trabalhoso, que demanda tempo e demanda aí um corpo técnico especializado. Então, a primeira etapa, desse processo é a obtenção, de uma amostra biológica, que tem por principal função aí, o diagnóstico, ou se não também o estudo, do tecido, mas é principalmente utilizada para diagnóstico, podendo, ser coletada aí tanto de um indivíduo vivo quanto morto, lógico que num tempo assim bem curto depois da morte do indivíduo, para que não haja aí processo de decomposição intensa. E como exemplos principais, nós temos aí, as biópsias, biópsia aí se suspeita de um tumor no fígado, faz então, retira um pedacinho desse tumor e faz todo esse processamento que eu vou falar na apresentação, para no fim poder visualizar esse tecido ao microscópio e poder identificar aí alterações do tecido. Autópsias, no caso do indivíduo morto, peças cirúrgicas é muito comum, citologia encóstica, que é a famosa aí, o famoso Papa Nicolau, em que o profissional vai lá e faz uma raspagem do colo uterino da mulher. Essa raspagem, então, vai conter células do colo, que vai na lâmina, vai ser feita, então, depois a análise para visualização se não há células aí com indício de malignidade. E é muito utilizado, então, em pesquisas científicas, Principalmente aí utilizando modelos experimentais, Os ratinhos, camundongos, coelhos, enfim. Depois da obtenção dessa amostra, a próxima etapa é chamada de fixação. E qual é o objetivo dessa etapa? A fixação ela tem a função de evitar a digestão, dos tecidos. A gente sabe que o nosso tecido, aí, o nosso corpo está cheio de bactérias, nossas células têm enzimas que, se a gente tira um pedaço do nosso corpo e deixa aí ao ambiente por algum tempo, essa parte de tecido ela vai se decompor, vai apodrecer. Então, essa fixação nada mais é do que parar esse processo de decomposição do tecido, que não é desejável, já que você quer analisar esse tecido ao microscópio. Também tem a função de endurecer os fragmentos, preservar, grande parte essa estrutura, a composição molecular dos tecidos, evitando aí a decomposição. E essa é uma etapa que deve ocorrer logo após a retirada dos tecidos, ou logo após a morte do indivíduo, e órgãos também do corpo, no caso aí de peças cirúrgicas. É utilizado nessa etapa fixadores químicos ou físicos, sendo que os fixadores químicos são os mais utilizados, principalmente o formol, que é mostrado aí na figura. Então, é muito comum, faz a biópsia, coloca aquela peça em formol para ocorrer essa etapa, então, de fixação. Mas também pode ser utilizado o glutaraldeído e em processos físicos, o congelamento,
que é utilizado aí para estudo histoquímico de enzimas e outras proteínas, porque como não tem um fixador químico que acaba decompondo essas enzimas e proteínas, né, o congelamento ele mantém essas estruturas, né, para análises posteriores. Outra etapa é a desidratação. Como o próprio nome já fala, é uma etapa em que você vai retirar a água contida nos tecidos. E para que isso ocorra, né, essa etapa ela é caracterizada por diversos banhos em soluções de diversas concentrações aí de etanol, né? Então vejam aí, de 70 até 100%. Então vai trocando aí as amostras de 70 até 100% até desidratar, tirar a água desse tecido. Próxima etapa, clareamento. Função desse clareamento é substituir o etanol que foi utilizado na etapa anterior por uma substância intermediária que consegue ser misturada à substância posterior que vai ser usada na próxima etapa, que é a parafina. Então, nessa etapa, utiliza-se principalmente o xilol, né? E nessa etapa, o tecido ele vai ficar transparente e translúcido. Depois de utilização do xilol, nós temos a inclusão. O que é a inclusão? É quando você vai pegar aquela parte do tecido, né, que você coletou e vai colocar em um quadradinho, né, contendo e vai colocar parafina derretida em torno de 56 a 60 graus Celsius. O calor ele vai causar a evaporação desse solvente orgânico que foi utilizado, né, o xilol, e vai preencher todos os espaços dentro do tecido. A parafina ela vai ficar dura e isso vai fazer com que, né, esses bloquinhos eles fiquem rígidos, que é uma função essencial para que esses bloquinhos depois, né, eles vão ser cortados na etapa seguinte em finos, né, em finas camadas. No caso da microscopia eletrônica, é utilizado resíduos de plásticos, tá? A próxima etapa é a etapa de secção ou corte, né, no qual esse bloquinho de parafina, então, vai ser cortado, né, em secções bem fininhas. E para esses cortes, nós utilizamos, então, um equipamento especial que é chamado de micrótomo. Esse micrótomo, ele faz cortes muito finos, que chegam de 1 a 10 micrômetros de espessura, né? E ele utiliza aí lâminas de aço ou mesmo de vidro para fazer esses cortinhos tão fininhos como você consegue ver aqui na imagem ao lado. E por que, então, o corte, né, de uma lâmina tem que ser tão fininho? Recomendo você a visualizar a nossa videoaula sobre microscopia e que você vai entender que para visualização ao microscópio óptico, né, que utiliza aí a fonte de luz e lentes de cristais para levar ao aumento, à amplificação aí das imagens, o corte ele tem que ser muito fininho, porque a luz, o feixe de luz que atravessa pelo microscópio, ele tem que atravessar, né, essa lâmina que contém esse corte histológico. Então, por isso, esses cortes precisam ser muito finos, né, transparentes. A próxima etapa, né, a gente sabe que você fez o corte fininho, colocou na lâmina, mas, né, numa microscopia óptica convencional aí de fundo claro, você não vai conseguir visualizar essa estrutura se ela não estiver corada, né? Você vai ver tudo branco. Então, a coloração é essencial para a visualização das estruturas, né? E essa coloração ela pode ser feita aí utilizando diversos corantes. Então, a maioria dos cortes histológicos elas devem ser coradas, porque os tecidos são incolores, e a seletividade dos corantes, né, de acordo com os componentes dos tecidos, se dá principalmente pelo caráter ácido básico dos corantes aos componentes do tecido, tá? E o que isso significa, né? Então, nós temos grupos de corantes que são básicos e grupos de corantes que são ácidos. E daí,
aqui predomina aquela lei dos opostos se atraem, ou seja, os corantes básicos amam estruturas ácidas da célula e os corantes ácidos amam estruturas básicas da célula. Então, os corantes ácidos, por gostarem de estruturas básicas, são chamadas de basófilos. Os corantes básicos, por gostarem de estruturas ácidas, são chamadas de acidófilos. Sendo que as principais estruturas ácidas das células estão principalmente localizadas no núcleo, né? São os ácidos nucleicos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas ácidas, e as estruturas básicas estão principalmente localizadas no citoplasma, mitocôndrias, grânulos de secreção, proteínas citoplasmáticas e o colágeno. Então, temos alguns exemplos aí de corantes básicos, né? Azul de toluidina, azul de metileno, a hematotoxilina, que é uma das mais utilizadas, corante ácido, o Orange D, a eosina, que é muito utilizada junto com a hematotoxilina, e a fucsina. Então, aqui vemos um exemplo de um corte histológico aí, em que utiliza essa combinação, né, muito comum na histologia, muito utilizada, que é a hematoxilina, que ela cora de azul ou violeta, e a eosina, que cora em rosinha, né? A eosina é um corante ácido, e como eu falei, o ácido gosta de estrutura básica, e ela vai corar principalmente citoplasma. Vejam aqui uma célula, citoplasma da célula sendo corada aí de eosina. A hematoxilina é um corante básico, vai corar principalmente as estruturas ácidas da célula, que nós temos aí principalmente o núcleo. Então, por isso que o núcleo fica roxinho e o citoplasma fica rosinha, né? Então, aqui nós temos dois cortes histológicos aqui à esquerda de fígado, né, mostrando os hepatócitos, e aqui à minha direita aí os túbulos seminíferos encontrados, né, lá nos testículos, mostrando aí, né, o canal seminífero onde os espermatozoides estão sendo aí soltos aí. E aqui um resumo, né, que nós pegamos desde a obtenção do material, fixação, né, processamento, blocagem, inclusão, cortes, coloração, né, colocar na lâmina, né, com uma lamínula, e a observação ao microscópio. Então, essas são as referências, pessoal, que eu utilizei, e eu espero aí que tenham gostado da videoaula. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula sobre preparação de lâminas histológicas. Façam seus comentários, deixem suas dúvidas, curtam essa videoaula e aproveito para convidar você a acionar esse sininho aí de notificações. Constantemente nós vamos estar postando várias videoaulas relacionadas a vários assuntos das ciências biológicas, voltado aí para saúde humana, né, como microbiologia, histologia, fisiologia, e até mais!